Meus irmãos, nossa mensagem desta manhã está em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 22. Peço que você abra sua Bíblia nesse terceiro capítulo do primeiro livro escrito por Moisés. Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 22. Dia 12 de janeiro de 2025, e eu pergunto como estão as suas resoluções para este ano. Você tem alcançado aquilo que planejou no final de 2024? Você tem trabalhado em prol dos seus objetivos estabelecidos para esse ano? Ainda tem em mente aquilo que pensou na virada do ano? Ou já abandonou algum deles? Faço essa pergunta porque alguns estudos dizem que em nosso tempo, após 8 dias de avançar aí com um projeto, esse projeto muitas vezes acaba sendo esquecido. Então, após 8 dias, as pessoas tendem em média a esquecer algumas resoluções que fizeram no final do ano para o ano que começa. Nós já passamos quase 12 dias completos. Então eu pergunto como está aí o seu comprometimento com as resoluções que estabeleceu para 2025. Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 22, nós encontramos o primeiro e o grande projeto de Deus para a vida do seu povo. Esse projeto tem a ver com a expansão do reino de Deus, com a salvação daqueles que estão em rebeldia contra Ele, com a salvação daqueles que Ele escolheu. E ao olhar para este texto, eu gostaria que nós pensássemos a respeito de nossas prioridades, a respeito de nossos projetos, de nossos sonhos, de nossos objetivos, especialmente considerando a expansão do reino de Deus como grande projeto estabelecido pelo nosso Senhor. Por isso, convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 22. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela vida que o Senhor nos concede e especialmente pela nova vida que temos em Cristo Jesus. Por ocasião desta maravilhosa obra, nós somos chamados a sermos luz em meio às trevas. E a melhor forma, Pai, de continuarmos com esta missão é nos aproximarmos da Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, para reconhecermos o que está ao nosso redor, reconhecermos pedras que se levantam em nossa jornada e assim possamos desviar delas e continuar, ó Pai, seguindo o objetivo que o Senhor traçou para a nossa existência. Por isso, nessa manhã, ó Pai, mais uma vez estamos sendo expostos à Tua palavra e rogamos que o Teu Santo Espírito a ilumine em nossos corações, para que então, ó Deus, cada pensamento nosso, cada ato que façamos seja de acordo com a maravilhosa missão que o Senhor nos deu de fazermos discípulos de Cristo no mundo. Essa é a nossa oração, no nome do nosso Senhor. Amém. Gostaria de falar com nossas crianças. Você talvez recebeu aí uma prancheta, uma folha para preencher algumas informações, fazendo um desenho. Eu gostaria que as crianças nessa manhã, pegando a ideia do reverendo Sérgio no domingo passado, dividissem a folha em duas e na primeira parte fizessem um desenho de um casal sendo expulso do melhor lugar da terra. Como estaria o rosto? Um rosto triste, então um rosto abatido. Então um casal bastante triste por ser expulso do melhor lugar da terra. E na segunda parte, ainda nesse cenário do casal sendo expulso, um rosto diferente, um rosto feliz, de alguém que sabe que Deus está com ele, mesmo fora deste lugar da terra. Isso também trago para todos nós pensarmos a respeito do que é a nossa missão nesta caminhada que o Senhor estabeleceu para nós. É uma missão que nós temos, mas é uma missão que o Senhor está conosco enquanto nós a executamos. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, versículo 22 até o versículo 24, nós temos um grande ponto de virada dentro das Escrituras. É o momento em que o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim, expulsa o homem para então
fora do jardim, ele desenvolver a sua vida afastado do santuário que era o Jardim do Éden. E é claro, quando nós olhamos para esse texto, quando nós nos aproximamos dele, começamos a ter algumas respostas muito claras. Por exemplo, quem expulsa o homem do jardim é Deus. Quem é expulso do jardim é o homem. Para onde o ser humano está sendo expulso? Para fora do jardim. Por quê? Porque ele pecou contra Deus. Há respostas muito óbvias que nós lemos nesses 3 versículos e conseguimos trazê-las à nossa mente, então até mesmo ensiná-la de forma clara, simplesmente lendo esse texto. Hoje eu quero ir um pouquinho além, olhando para as mesmas perguntas: quem expulsa? Quem está sendo expulso, para onde está sendo expulso e por que está sendo expulso, com um pouco mais de detalhes que este texto de Gênesis capítulo 3 nos apresenta, assim como o contexto dos primeiros capítulos da Bíblia. Então comecemos com a primeira pergunta: quem expulsa o homem do Jardim do Éden? A resposta óbvia é Deus. Mas quando nós olhamos para estes versículos, nós encontramos que Deus, o Deus que está expulsando o homem do Jardim do Éden, é aquele que soberanamente conhece o bem e o mal e sabe lidar com as consequências do bem e do mal. Então vamos olhar para uma característica além da ideia de simplesmente responder é Deus que expulsa. Nós queremos entender que quem está expulsando o homem do jardim é soberano sobre o bem e o mal e sabe as consequências de cada ato bom e de cada ato mal dessa vida, sabendo como lidar com elas. Veja no versículo 22 que nós encontramos o Senhor dizendo que é necessário impedir que o ser humano estenda a sua mão, tome então da árvore da vida e viva eternamente. Quando pensamos à luz do contexto de Gênesis capítulo 3, nós precisamos lembrar que o ser humano foi exposto a este conhecimento acerca do bem e do mal. A tentação que Satanás, por meio da serpente, trouxe ao ser humano foi: é certo que você não irá morrer, mas quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, será como Deus, conhecedor do bem e do mal. E o Senhor fala que o ser humano se tornou como um deles, conhecedor do bem e do mal. Só que existe uma grande diferença entre o conhecimento que o ser humano tem a respeito do bem e do mal e o conhecimento que o Senhor tem a respeito do bem e do mal. Nós não conseguimos lidar com as consequências más de nossas decisões. Nós não somos capazes por nós mesmos de tratar as consequências de nossos pecados. Mas o Senhor, sim. O Senhor, que soberanamente conhece o bem e o mal, sabe como lidar com isso. Razão pela qual ele entende que é necessário impedir que o homem permaneça no jardim, alcance do fruto da árvore da vida e então coma e vive eternamente. O Senhor entende que o ser humano não pode permanecer na sua condição caída. Lembre-se que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles então, num primeiro momento, sentiram medo, vergonha, se esconderam de Deus, o pecado adentrou as suas vidas e eles então não conseguem lidar com isso. Até tentam fazendo vestimentas de folhas de figueira para si, mas eles não conseguem lidar com as demais consequências daquela queda. E o Senhor, ao enxergar isso, entende que eles não podem continuar nesta condição caída. Se eles permanecem dentro do jardim, com a possibilidade de tomar então da árvore da vida, comer do fruto da árvore da vida, eles viveriam para sempre nesta condição caída. E o Senhor sabe cada uma das consequências que é viver para sempre numa condição caída. Nós somos salvos de nossos pecados por conta da obra de Cristo Jesus, mas nós precisamos lutar contra um velho homem que ainda mostra desejos que são do nosso passado, que trazem ao nosso coração e à nossa mente coisas que nós já deveríamos ter abandonado. O Senhor não quer apenas que nós vivamos, o Senhor quer que nós vivamos uma vida completamente nova. E para isso o Senhor precisou expulsar Adão e Eva do jardim, para que eles viessem a morrer, voltassem ao pó, e assim à luz do que nós encontramos no restante das Escrituras, na ressurreição do último dia, estivessem completamente livres da sua condição caída. Nosso Deus entende que não basta que nós vivamos,
da forma como nós estamos. É necessário lidar com cada uma das consequências do pecado, inclusive com aquelas coisas que ainda passam em nossa mente, que ainda fazem parte de nossa vida e que precisam ser extirpadas. E isso acontecerá no momento da ressurreição. Porque quem está expulsando Adão naquele dia é aquele que soberanamente conhece o bem e o mal e sabe lidar com ele. Quem também está expulsando Adão e Eva do jardim naquele dia é o Senhor que anteriormente havia comissionado Adão para uma missão. Veja nesse versículo 22 que nós encontramos Deus falando o seguinte: eis que o homem se tornou como um de nós. Veja a coletividade dizendo: eis que o homem se tornou como nós. Volte para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos encontrar essa mesma ideia de um grupo se referindo a algo em relação ao homem, que nós encontramos aqui no capítulo 3. Em Gênesis 1, 26, o Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E então diz na sequência: tenha ele domínio sobre as aves, sobre os peixes, sobre todos os animais terrestres. O Senhor criou o ser humano à sua imagem. E quando o fez, deu uma missão ao ser humano de dominar sobre toda a criação, de ser o corregente de Deus sobre tudo aquilo que foi criado. Então, quando nós encontramos a mesma linguagem, essa linguagem dizendo que o ser humano se tornou como um de nós, alguns teólogos vão dizer que Deus está se referindo a ele e aos anjos. Então, que o ser humano tinha se tornado conhecedor do bem e do mal, como Deus conhece, como os anjos conhecem. Mas à luz de Gênesis parece fazer mais sentido pensar que o ser humano se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal. E quando Deus então expulsa o ser humano do jardim, tem em mente também uma missão como tinha em Gênesis capítulo 1. Uma missão diferente. Uma missão que ainda tem algumas raízes em Gênesis capítulo 1, mas como nós vamos ver, em um lugar completamente distinto. Então, quem está expulsando o homem neste dia do Jardim do Éden é o Deus que conhece todas as coisas e as suas consequências, sabendo lidar com elas, e o Deus que um dia comissionou o ser humano para uma missão. Quem está sendo expulso do jardim? Nossa segunda pergunta. Resposta óbvia: Adão e Eva. O primeiro casal, o homem e a sua mulher, estão sendo expulsos. Porém, eu quero pensar um pouquinho além, como eu estou propondo desde o início dessa mensagem. Quero que nós consideremos o estado em que Adão e Eva estão sendo expulsos do jardim. Olhar para o versículo 23 nos dá uma pequena ideia de quem está sendo expulso do jardim. Versículo 23 fala: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Veja que a linguagem é singular no versículo 23. Enquanto no versículo 22, eis que o homem se tornou como um de nós, no versículo 3, o homem está sendo expulso. É claro, Eva está sendo expulso junto com ele, mas o ser humano aqui está sendo representado por aquele que é o cabeça, aquele que foi dado a missão inicial, quando em Gênesis 1, 26, o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem. Naquele momento, tendo num primeiro instante em vista o homem. Mas mais um detalhe. Quando nós pensamos a respeito do momento da expulsão do ser humano do jardim, nós geralmente associamos esse como um momento em que um pecador está sendo colocado para fora do santuário de Deus. Essa é a primeira imagem que vemos. E tem o fundo aqui. O ser humano tinha pecado, o ser humano tinha caído no início do capítulo 3, tinha se afastado de Deus, e Deus então, que prometeu que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, coloca para fora do jardim um pecador. Coloca um casal que havia pecado. Mas se nós voltarmos um pouquinho no nosso texto, nós vamos encontrar que o estado que o ser humano é expulso do jardim não está atrelado apenas ao seu pecado. Veja o versículo anterior, versículo 21. Ali nós encontramos Deus fazendo vestimentas de peles para Adão e Eva. E então colocando essas vestimentas sobre o casal. No versículo 20, versículo anterior, Adão dando o nome para a sua mulher de Eva, por ela ser mãe de todos
os seres humanos. Volte um pouco mais até Gênesis 3,15. E então nós encontramos a primeira fala de Deus direcionada ainda para a serpente, mas que tem um contexto de esperança para Adão e Eva. Quando o Senhor fala que colocaria uma inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Agora vamos pensar nessas três coisas juntas. O Senhor colocando roupas de pele sobre Adão e Eva, Adão dando o nome para a sua mulher, e então Adão e Eva que estavam ali ao redor do momento em que o Senhor estava se dirigindo à serpente, ouvindo que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem está sendo expulso do jardim tem todas essas informações consigo. Ele está carregando sobre si roupas feitas de peles de animais. Ele acabou de nomear sua esposa como Eva. E ele carrega consigo a expectativa de um dia um descendente da mulher esmagar a cabeça da serpente por meio de quem veio a tentação para o pecado. Todas essas ideias acompanham Adão e Eva para fora. E assim nós podemos chegar a uma conclusão. Quem está sendo expulso naquele dia é o ser humano, mas não apenas o ser humano caído, não apenas um pecador, mas alguém que foi redimido dos seus pecados, carregando consigo a expectativa de que um dia o Senhor, que conhece soberanamente o bem e o mal e lida soberanamente com as consequências de nossos pecados, colocaria um fim naquilo que nós iniciamos. Quem sai para fora do jardim é alguém carregado de esperança, carregado com fé. E talvez a grande evidência de que Adão tinha fé naquele momento foi o ato de dar nome para a sua mulher. Quantos filhos Adão e Eva tinham ainda dentro do jardim? A Bíblia não fala a respeito de nenhum deles. O primeiro que nós temos com conhecimento é Caim fora do jardim. Gênesis 4 já. Quando Adão dá nome para a sua mulher, dizendo ela se chamará Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos, quem está fazendo este movimento, quem está então dando significado a esta ação, é alguém que cria na promessa do Senhor de que um dia pelo menos um descendente sairia da mulher. Gênesis 3,16 amplia isso, porque fala que a mulher daria à luz filhos em meio a dores de parto. Quem está agindo é alguém que tem fé em coisas que ele ainda não vê, em fatos que ele sabe que são reais. Afinal, a fé é isso, como Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos mostra. Quem está sendo expulso do jardim é alguém que está carregando consigo as promessas de Deus com respeito à sua vida e com respeito ao restante da humanidade. Expulso do jardim, sim, por conta do seu pecado também, mas com uma razão. E é isso que eu gostaria de responder na terceira pergunta. Se quem expulsou é Deus, que conhece soberanamente todas as coisas, está expulsando um homem redimido de seus pecados, um casal redimido dos seus pecados e com esperança, por que está expulsando o homem naquele dia? A razão nós encontramos no versículo 23. O versículo 23, no final, diz assim: para cultivar a terra da qual havia sido tomada. A grande resposta, a resposta óbvia é: o ser humano está sendo expulso do jardim porque pecou contra Deus. E uma vez que se tornou pecador, e uma vez que o pecado faz parte agora da sua vida, ele não pode permanecer num santuário que Deus habita, que é santo, que é perfeito, e que não pode, então, receber coisas que são más dentro dele. Então o ser humano é expulso para fora do jardim. Essa é a resposta óbvia, por conta do seu pecado. Mas veja que a gente tem mais uma razão que esse texto nos dá. A razão é para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Volte para Gênesis capítulo 2. Volte para o versículo 5. Gênesis capítulo 5. E enxergue a sequência de eventos que nós temos aqui. Primeiro, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Então, no versículo 7 é dito: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Depois, no versículo 8, o Senhor plantou um jardim no Éden. E nesse mesmo versículo 8, o Senhor pôs nele
o homem que havia formado. A sequência de eventos do capítulo 2 nos mostra que a criação do ser humano é anterior à criação do Jardim do Éden. Então o ser humano foi criado numa terra em que o Jardim do Éden ainda não existia. Então Deus forma o homem, sopra nele o seu espírito de vida, o homem passa a ser alma vivente, e Deus então planta o Jardim do Éden com todas as árvores, árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore da vida, e o Senhor coloca o homem dentro do jardim. Com qual objetivo? Versículo 15 desse capítulo 2. Para cultivar e para guardar o jardim. Então, Deus criou o homem primeiro, numa terra que não tinha o Jardim do Éden ainda. Depois criou o Jardim do Éden e colocou o homem dentro, para que cultivasse e guardasse o Jardim do Éden. O que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 23. É o ser humano que está sendo expulso para fora do jardim com o objetivo de fazer a mesma coisa que ele fazia dentro do jardim. Com exceção, é claro, de guardar o jardim, porque não tem como guardar o jardim se você não está dentro. Está sendo expulso, não vai ter como mais guardar o jardim. Mas tem como ainda cultivar a terra. Assim como o ser humano cultivava o Jardim do Éden, ele cultivaria a terra da qual ele havia sido tomado. Ele continuaria com a mesma responsabilidade. Num primeiro momento, nós podemos olhar para esse texto e pensar o seguinte: esta responsabilidade tem a ver com trabalho, tem a ver com economia, tem a ver com conseguir plantar e colher para se sustentar, tem a ver com conseguir então viver a vida, sustentar a sua vida segundo os meios ordinários que o Senhor estabeleceu. E com certeza isso faz parte do que o texto está nos dizendo. Mas parece existir algo além em torno desse termo aqui traduzido como cultivar. A ação do ser humano parece ter um valor que também extrapola um pouco a ideia apenas econômica. Vá para o capítulo 4, versículo 11 em diante. Logo após Caim matar Abel, o Senhor se dirige a Caim da seguinte forma: e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Veja que Caim também cultivava o solo e possivelmente tentaria cultivar o solo durante mais algum tempo, após ter sido amaldiçoado por Deus por conta da morte de Abel. Entretanto, o ato de Caim de trabalhar o solo, de cultivar o solo, não seria frutífero. Curiosamente, se tem alguém que deveria conseguir extrair o melhor do solo, era Caim. Afinal, quando nós iniciamos a leitura de Gênesis 4, nós encontramos Abel e Caim vindo oferecer culto a Deus. Abel trazendo o quê? Ovelha. Caim trazendo o quê? Do fruto da terra. Caim era um lavrador. Caim era especializado em cultivar a terra. Sua força, suas habilidades talvez extrapolavam as de Abel, talvez até mesmo a de Adão, porque Adão não retorna mais falando a respeito disso. Mas o Senhor não está falando apenas a respeito de capacidade humana. O Senhor não está falando apenas a respeito de cultivar o solo para extrair a força, para então obter os frutos numa colheita depois de algum tempo. O Senhor está falando de algo que vai além. É por isso que esse mesmo verbo, traduzido como cultivar nas Escrituras, é traduzido como servir. E o momento em que ele mais aparece de forma significativa é quando os sacerdotes serviam dentro do tabernáculo. O Senhor está expulsando Adão e Eva para que eles continuem a servir o solo. Porque este é o Deus soberano, que sabe quais são as consequências do pecado e sabe lidar com cada uma delas. Este é o Deus soberano que está expulsando para fora do jardim para cultivar a terra da qual Adão tinha sido tomado. Pessoas que carregavam consigo a promessa
de que um dia um descendente esmagaria a cabeça da serpente. Quem é expulso é alguém redimido. Logo, este ato de servir, este ato de cultivar, é um ato religioso, é um ato de profundo significado religioso, que alguém que foi declarado maldito como Caim seria incapaz de fazer a partir daquele momento. Para onde é a última pergunta que nós precisamos responder. Quem é expulso? Quem expulsa, nós já respondemos. Quem é expulso? Por que é expulso? Para onde é expulso? Versículo 23 ainda nos fala: para a terra da qual havia sido tomado. É para ali que Adão está sendo expulso, para fora do jardim. Mas é uma terra diferente da qual Adão conhecia antes. Adão foi formado antes de existir o jardim, foi colocado dentro do jardim. Nós não sabemos se Adão entrava e saía do jardim, a Bíblia não nos fala a respeito disso, se ele habitava de forma permanente no jardim. Nós apenas encontramos que Adão tinha acesso ao jardim, mas que ele foi formado fora dele. E quando Adão foi formado fora dele, foi no momento em que o Senhor olhou para toda a sua criação e o Senhor enxergou que tudo era muito bom. Não havia absolutamente nada ruim na criação de Deus, quando ele formou o homem do pó da terra. Mas é para esse mesmo lugar, de uma terra agradável, de uma terra em que tudo é bom, que Adão está sendo expulso? Gênesis capítulo 3 diz que não. Olha o versículo 17 do capítulo 3. Deus fala para Adão o seguinte: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. Pergunta: que terra está sendo declarada maldita por Deus? Certamente não o jardim do Éden, o santuário de Deus. Razão pela qual um homem que pecou precisa ser expulso. Essa terra tem que ser a terra fora do jardim. Lá em Gênesis capítulo 5, Lameque, ao dar nome para Noé, vai dizer que o Senhor consolaria o seu povo nesta terra que ele amaldiçoou. Então é a terra onde nós vivemos. Essa terra foi declarada maldita por Deus. Tudo que está fora do jardim do Éden recebe essa declaração. E continua então no versículo 18: ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Para esse versículo 18 fazer sentido, Adão deve ter conhecido uma terra que não tinha ervas daninhas e que não tinha espinhos ou cardos e abrolhos, como algumas versões traduzem. Ele tinha que ter conhecido, vamos dizer assim, uma terra completamente boa, fácil de trabalhar, que tudo que plantava colhia e que não tinha nenhuma dificuldade. Mas Adão está sendo expulso para uma terra que foi declarada maldita por Deus, e uma terra que então produziria dificuldades para Adão cultivar o solo do qual foi tomado. É para este lugar que Adão e Eva estão sendo expulsos, para uma terra que foi amaldiçoada por Deus. Agora vamos tentar encaixar tudo o que eu falei nesta manhã. Meus irmãos, a grande prioridade da nossa vida, daqueles que foram redimidos dos seus pecados, daqueles que foram salvos pela graça de Deus, é se envolver com um projeto estabelecido pelo próprio Deus. E se tem um projeto que o Senhor estabeleceu desde o princípio, se tem uma missão que Ele estabeleceu desde os primeiros tempos, é da expansão do seu reino. E essa expansão está acontecendo sobre uma terra que Ele declarou maldita por conta de nossos pecados. Mas Ele nos chama, em sua soberania, conhecedor das consequências, a nos envolvermos com essa missão nesta terra que foi declarada maldita por Ele, para que então o reino de Deus avance, para que então o reino de Deus se expanda. E por que nós podemos fazer isso? Porque nós fomos resgatados de nossos pecados. Fomos cobertos pelo sangue de Cristo. Nossa culpa foi expiada, nós não estamos mais em dívida com Deus. Logo, quando nós enxergamos todo esse movimento de Deus em sua soberania, expulsando um casal redimido, carregando consigo as promessas para uma terra amaldiçoada, para ali trabalhar, o que o Senhor está fazendo é colocando uma luz
no meio das trevas. É colocando um primeiro casal que então faria parte de um grande projeto do Senhor expandir esta luz em uma terra declarada maldita. E por que esta terra foi declarada maldita? Porque antes disso o Senhor declarou uma serpente maldita. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Depois de Adão e Eva caírem, o Senhor disse que a serpente era maldita sobre toda a terra. E depois o Senhor fala que a terra seria maldita por conta dos pecados de Adão. E então o Senhor não fala que Adão e Eva foram em momento algum declarados malditos. O que nós temos é uma identificação da terra fora do jardim do Éden como maldita, assim como a serpente, que é Satanás, foi declarada maldita. O Senhor está identificando aquilo que está fora do jardim com Satanás. Por quê? Porque era o homem o responsável por dominar sobre essa terra originalmente. Mas o homem deu ouvidos a Satanás. Satanás, que nós conhecemos também como o usurpador, usurpa este reino. Este reino, o próprio Senhor, então declara como identificado com Satanás. Mas é para este reino que o Senhor expulsa um casal que foi salvo de seus pecados, carregando a expectativa de que um dia aquele que governa sobre este reino de trevas seria esmagado pelo descendente da mulher. Isso aconteceu numa cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo, pagando o preço de nossos pecados, primeiro foi esmagado pelo próprio Deus, mas também como Hebreus capítulo 2, versículo 14 fala, na sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa é a razão por que nós podemos nos envolver com esta missão. A nossa missão é a mesma de Adão e Eva. Claro, com características completamente diferentes. Adão e Eva viviam no momento anterior a Cristo, viviam no momento inicial em que a melhor forma de demonstrar o seu serviço a Deus era cultivando o solo, assim como faziam dentro do jardim, era trabalhando aquilo de onde eles saíram, de onde Adão saiu, era depois ensinando seus filhos a cultuarem a este Deus, invocando o nome do Senhor, como está no capítulo 4. Eles têm uma responsabilidade de ordem religiosa, uma missão dada pelo próprio Deus, assim como nós. Para nós essa missão se tornou um pouco mais clara. Essa missão é a de fazer discípulos de Cristo em meio a um mundo amaldiçoado por Deus. É de ser luz em meio às trevas. Queria dar, para encerrarmos esta mensagem, 3 razões do porquê você deve se envolver com esta missão. A primeira delas é que esta missão, este projeto, é o mais antigo e sólido já criado. Adão e Eva são o primeiro casal expulso do jardim, a primeira lâmpada colocada numa terra amaldiçoada, em meio às trevas, mas desse casal viria uma família patriarcal, formada por Abraão, por Isaac, por Jacó. Dessa família se expandiria para um povo, o povo hebreu, resgatado do meio das trevas do Egito para ser caminhado então para a terra de Canaã. Desse povo viria uma nação chamada Israel, que o Senhor estabeleceu para ser um reino de sacerdotes. Um reino responsável por aproximar outros reinos de Deus. Um reino para onde as pessoas deveriam olhar e então enxergar as grandiosas coisas que o Senhor fazia e então se questionar por que o Senhor faz essas coisas grandiosas no meio de Israel. E identificar que a razão era a vida deles em compromisso com o único Senhor que os resgatou. Evidenciado pelo cumprimento da lei, pela guarda da aliança, evidenciado por uma vida com Deus. Mas Israel falhou neste compromisso. Isaías, no capítulo 42, diz: o meu servo, ao invés de ser uma luz, é cego. Ao invés de guiar cegos, ele mesmo está cego, se referindo a Israel. Israel, ao invés de ser luz, acabou ficando opaco até o momento que não brilhava mais, para que as outras nações conhecessem a Deus. Então nosso Senhor enviou a verdadeira luz, que ilumina a todo homem.
enviou seu Filho Jesus Cristo, para que, morrendo numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia, se assentasse sobre um trono e começasse a dizer: toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, razão pela qual nós vamos fazer discípulos nesta mesma terra. Agora tudo é dele. Cada nação, cada espaço, cada detalhe criado foi adquirido por Ele com um preço de sangue, com a sua vida impecável, com a sua vida sem erro algum. Mas Ele nos chama para sermos luz. E esse projeto vai continuar até a consumação dos séculos. Ele é sólido, ele é antigo. O império das trevas tenta colocar fim a todo instante, mas saiba que este é o projeto que não pode ser frustrado. Essa é a missão que não pode acabar. Aliás, o único a colocar fim nela é o próprio rei, quando entregar todo o reino a Deus, depois de ter colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Se tem algo bom nessa vida, aqueles que muitas vezes já se envolveram com outros projetos, é enxergar algo sólido, concreto, enxergar algo que tem começo, meio e fim, enxergar algo que a gente sabe que vai chegar até o final. Por isso eu gostaria que você se envolvesse com a missão de fazer discípulos, porque esse é um projeto sólido, esse é um projeto antigo. Esse é um projeto também cheio de recursos. Quando a gente trabalha muitas vezes em umas empresas, o ano começa cheio de empolgação. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos contratar tais pessoas, vamos aumentar a equipe, vamos estabelecer então novas ferramentas. E uma coisa ou outra vai acontecendo no meio do caminho. Mas chega na metade do ano, acabou o budget. Acabaram as finanças, não tem mais recursos. Então o que acontece com o projeto muitas vezes é encerrado. Se tem algo que frustra, é às vezes a gente se envolver com um projeto todo animado, e então chega no final, não tem mais como continuar. Acabaram os recursos. O projeto de fazer discípulos tem recursos que são inesgotáveis. Porque quem está envolvido com este projeto é habitado pelo Espírito de Deus, que continuou acompanhando Adão e Eva fora do jardim. Afinal, eles prestavam culto a Deus, eles davam nomes que significavam a verdadeira fé deles em relação a Deus, quando eles nomeavam seus filhos. E esse Espírito concede dons à sua igreja, para que a sua igreja cumpra a sua missão. E esses dons que o Senhor nos dá, eles nos acompanham. O Senhor nos acompanha. Por isso os recursos não acabam nessa missão. Por fim, este projeto, esta missão, é um projeto que nós poderíamos dizer com garantia de sucesso. Vários projetos nossos, muitas vezes bem executados, são colocados à prova e muitas vezes até fracassam. Mesmo que a gente tenha todos os recursos necessários para levá-lo até o final. Mas alguma circunstância se coloca no caminho e a gente não consegue obter aquilo que desejávamos. Muitas vezes até alguns falam assim, você tem que almejar coisas altas para que se atingir 80%, 70% já está muito bom. Já era isso que mais ou menos nos coloca para frente. Mas o projeto do Senhor, ele pode ser visto como algo que terá sucesso no final, pois ele é o projeto do próprio Deus. Ele é o projeto daquele que, antes da fundação do mundo, escolheu os seus. Que ao longo da história chamou os seus para se envolverem com esta missão, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de então edificar a vida de pessoas que estão em meio às trevas. E muitas vezes nós podemos olhar para os resultados imediatos de nosso envolvimento com a missão e falar assim, mas não parece estar tendo sucesso. Eu prego e as pessoas não se convertem. E prego e a pessoa não muda de vida, eu acompanho e continuo da mesma forma. Meu irmão, saiba que na sua boa, soberana, perfeita vontade, o Senhor está levando esse projeto à frente. E o Senhor há de completar aquilo que Ele começou. Por isso, se envolva com este projeto. Esta é a minha oração para o ano de 2025. Que nós,
Então, coloquemos, após 12 dias de um ano que se iniciou, coloquemos no papel aquilo que nós almejamos no início do ano. Coloquemos no papel aquilo que o Senhor almeja para a nossa vida e identifiquemos o quanto nós estamos envolvidos com esta grande missão que o Senhor nos deu de fazer discípulos seus. E então, se necessário, reavaliar nossos recursos, nosso tempo, nossa disposição para nos envolvermos mais e mais com esse maravilhoso projeto que o Senhor nos deu. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!